o que é jugo desigual? Pode ou não pode? Bem, hoje em dia, mais do que tá valendo, mais do que pode. Ah, já faz um tempo, né, uns anos que certos princípios, certos valores na sociedade, eles têm sido colocados de lado, eles têm sido abandonados, têm sido subjetivados, uma coisa muito errada. Um deles é levar um relacionamento sério, um casamento sério, a sério. A palavra de Deus, o Moisés vai falar mais adiante o significado mais profundo, a fundo de jugo desigual, mas a palavra de Deus nos ensina que é completamente incoerente, errado, incompatível você unir duas pessoas com sonhos diferentes, com perspectivas de vida diferentes, com espiritualidade diferente, com religião diferente, filosofias diferentes, para formarem uma família, para se juntarem para uma jornada de vida. Porque, obviamente, no dia a dia delas, na jornada delas, elas vão enfrentar dificuldades, elas vão enfrentar desafios. Sim. Perfeito. Só que, com filosofia de vida diferentes, esse casal, Essas pessoas. esses namorados, esses futuros esposa, marido, se eles têm princípios e filosofias diferentes, o peso das dificuldades vai ser maior para um e para outro não. Sim. Aí entra a questão do jugo desigual. E o que é o jugo, né? Porque é usado nessa expressão, no versículo que a gente vai mencionar. É um instrumento usado por fazendeiros, é bem antigo, agricultura bem antiga. É um instrumento de madeira que eles colocam entre dois bois, conectam eles através do instrumento, prendem eles no pescoço. E aí eles têm que puxar um instrumento com isso, distribuindo o peso entre os dois, porque é bem Sim. pesado. E esse instrumento vai arando a terra para que eles possam plantar. Para conseguir ser mais fácil, porque um homem fazer isso demora muito, então eles têm que ir ajudar. E eles são mais fortes e eles conseguem. Porém, se eles forem de tamanhos diferentes, de pesos diferentes, ou um não sabe para onde ir, ou o que tá fazendo, eles não vão conseguir arar a terra. Um vai desviar do caminho, vai entortar, pode quebrar o instrumento, pode se machucar, não vão conseguir concluir o trabalho, porque ou eles não estão no mesmo nível, eles não têm o mesmo peso, a mesma força, ou não sabem para onde estão indo. E é muito importante que eles estejam iguais, alinhados. E isso Alinhados. você está falando de dois animais da mesma espécie. Sim, Se fosse da mesma- de espécie diferente. né? Aí já era, aí deu ruim. E aqui na palavra, que a gente não acha, que não é achismo, eu acho que a palavra não diz isso. Não, não é isso. Tem coisa na palavra que a gente pode interpretar e que não vai ser heresia e nem algo que vai criar uma outra religião inteira. É aquilo que, não, isso aqui tudo bem, a gente tem uma divergência. Isso aqui é certo, isso aqui não é achismo e nem interpretação. Isso aqui tá definido. E tá escrito o seguinte: não se põe um jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários dos Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. 2 Coríntios 6, 14 ao 17, versão NVI. Então aqui, tá claro, ele não tá pondo... Olha, gente, se talvez essa pessoa for legal e você estiver muito apaixonado, você pode. Ele não tá abrindo exceção nenhuma aqui, ó. Não se põe em jogo desigual. Não se põe... Categórico, então. A Não, Bíblia é categórica não em se dizer, não se ponham em julgo desigual. Não colocou, se tal coisa, se tal pessoa, se tal situação. Algumas coisas nós podemos abrir a interpretação, aqui não há. Ele fala que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Nós somos templo de Deus. Esse corpo aqui, ele não é só um pedaço de carne andando, ambulante. É um templo. Verdade. E o templo de antigamente, o templo físico, ele representava o que um dia seria aqui. É a verdade. carne. Então temos que ser santos, separados, por isso que não tem em comum o profano e o santo, o Belial e Cristo, porque eles são separados. E Cristo é separado porque ele São é santo. antagônicos, né? Santo é ser separado. E se nós somos templo, nós temos que estar separados. E aqui está bem claro. É interessante isso. E aí, como fica, né, essa questão das pessoas, dos jovens, né, quererem ir para fora e arrumar namorado fora, pessoas totalmente diferentes, antagônicas? Como seria isso?
Bom, isso eu acho que é uma coisa muito simples e fundamental do ser humano. A gente é movido através de emoções. Nós temos algo muito além dos animais, nós temos a razão, conseguimos pensar e calcular, mas somos muito movidos pelo nosso coração, nossa emoção, pelo sistema de recompensa que nós temos, de querer buscar aquilo que agrada, o conforto. Então, a gente está disposto a abrir mão de coisas que são muito importantes para nós, mas que por causa que o meu sentimento, o meu coração está querendo muito, eu abro mão daquele princípio ou daquela regra que eu tinha ou de uma lei e eu vou quebrar essa lei e eu vou atrás daquilo que eu quero. Então, nossa, esse garoto é incrível, ele é lindo, mas ele não é cristão, não. Mas ele, olha, ele é muito melhor do que os garotos da minha igreja. Além de ser mais bonito, é mais talentoso, recebe mais. Ele, obviamente, é uma escolha melhor. Isso o pensamento de uma menina que estaria dentro da igreja olhando para um rapaz lá fora. Sim, sim. E o mesmo vale pro cara que olhou pra garota lá fora e falou, nossa, ela é bem mais bonita, hein? E ela sabe falar inglês, e é toda pra frente, e ela é especial, e sabe cantar. E ela se diz uma pessoa legal, e que Jesus é legal e tal. Ou, às vezes, até, que é os casos mais absurdos, que é outra religião. Ah, não, ela é da macumba, mas assim, sabe como é? Somos todos irmãos. Não, não somos. Tá bem claro que não se põe um jogo desigual com descrentes. Mas ela não é descrente, ela crê na macumba, não. Ou você crê em Jesus, ou não crê em Jesus. Ele tá falando de São acordo de com fé diferentes. fés diferentes. E a Bíblia está falando para você não se unir a alguém de fé diferente. Aqui, ó. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Ela acredita nos ídolos dela. Pode ficar lá, pode acreditar, você é livre. Você é livre. Sim. Mas não pode haver comunhão. Mas para nós, a Bíblia é o quê? Ela é uma A regra de fé. regra de fé. Sim. Então, se para nós ela é regra de fé e ali está explícito que não é para se colocar embaixo de julgo desigual, nós precisamos, no mínimo, respeitar esse princípio. Não é verdade? Mas e aquela ideia que os jovens têm? Eu vou converter fulano. Totalmente errado. Isso aí é um engano que é muito fácil de cair, como eu falei, por causa da emoção. Eu sou tão levado, né, pelo meu coração que eu vou falar, não, calma aí. Eu sou um bom cristão, eu tenho Jesus e eu vou levar Jesus através desse relacionamento. Vou começar meu namoro e eu vou ir pregando pra ela e assim eu vou ganhar ela. Muitos tentam fazer isso, entrar nessa tática e na verdade a maioria acaba sendo levado. Ele é levado por essa corrente, que é um Sim. rio. Você vai, Sim. é um rio barroso. Aí você fala, eu vou pular aqui e vou conseguir resgatar aquela pessoa. Ela vai te puxar junto. Tem exceção? Tem. Tem. Óbvio que tem, mas se a gente vivesse pela exceção, É, a gente estaria buscando ilusões e a gente iria se decepcionar. Muito bem. é muito bem. exatamente isso. A nossa vida não pode ser pautada pelas exceções. Pode. Porque tem pessoas que vão falar assim, não, mas eu conheço um caso. Eu conheço um caso. Eu conheço uma situação. Mas é uma em milhares. E aí, imagina, você colocar em risco a sua vida, o seu futuro, porque você ouviu falar que é uma exceção ou por acreditar que pode, hipoteticamente, ser uma exceção. É uma aposta alta Sim, e que vai dar ruim. na maioria dos casos. É quase a mesma coisa que fazer uma aposta na Mega Sena, só que vale muito mais. O que tá em jogo é muito mais, porque não é só questão de concordar ou não com a mesma religião, as mesmas ideias. É espiritual, tem um impacto espiritual enorme. Verdade. Sim, e aí vale frisar aqui que vocês já falaram muito bem, tanto a Pri quanto o Moisés, tá? Isso é um mandamento. Isso não é uma opção. Que tem coisas que as pessoas vão interpretar e falar assim, não, isso daqui é uma orientação de Paulo. Não, isso é um mandamento, é um princípio, como Samuel falou logo do início, é um princípio eterno. Deus não vai mudar. Não, E não aonde vai a mudar. gente consegue entender que isso não foi uma ideia apenas do apóstolo Paulo? Sim, a gente tem aqui vários posicionamentos de outras pessoas. E do né? próprio Deus, Do no próprio Antigo Deus. Testamento. Sim, quer ver um posicionamento? Se alguém quiser, de repente, ler, lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, 11, 3 e 4, vai falar claramente sobre isso, vai narrar a história de quem? Salomão. aqui, ó. Salomão. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus e, quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, como seu pai havia sido. 1 Reis 11, 3 ao 4. Tá aí. Olha o que Deus sempre fala. E Deus sempre falou isso ao seu povo lá atrás. Sempre. Sempre disse: vocês não vão se misturar com outros povos porque eles têm outros deuses. E vocês são o meu povo. E se vocês se misturarem, vocês irão se contaminar.
Então, é um princípio, não é uma invenção de um apóstolo, é Sim. um princípio. E o casamento, Deus instituiu o casamento porque tem um grande propósito. Não só tem o propósito de procriar para que Deus seja glorificado através disso, para que mais e mais pessoas venham à existência, tenham fôlego de vida e possam louvar a Deus com isso, mas também tipifica o casamento de Cristo com a igreja. Então, casamento não é só uma uniãozinha de pessoas que se gostam, ai, namoradinho, não é só isso. Vai muito além, é um pacto de sangue, é um pacto De espiritual. alma espiritual. Total, e isso vai afetar os seus filhos e as gerações que virão. Isso. Isso não é importante. termina em nós o casal. Não é uma escolhazinha, não quer dizer que Deus vai abrir os céus e falar, essa é a pessoa que você tem que casar. Não. Ele pode fazer isso? Pode, exceção. E a gente entra de novo naquilo. Isso. Mas, sim, se você pedir, Senhor, me ajuda a escolher, me ajuda a não cair nessa de me apaixonar por alguém, porque se apaixonar é normal. Todo mundo vai se apaixonar. Sim. Eu mesmo já me apaixonei várias vezes. Olhava uma garota, achava ela muito bonita, muito legal, o personagem dela é legal. Mas e aí? Ela não tem os mesmos princípios, ela não concorda comigo em tudo. Não tem a aprovação dos meus pais. Me apaixonei várias vezes, mas eu não fui. Não namorei com nenhuma, nunca namorei. E não tive aprovação também, e não iria fazer sem E, aprovação. sobretudo, na maioria das vezes, não estava alinhada com os princípios de Deus Sim, para que é o sua mais vida, importante. aquilo que Sim. você crê. Sim, Né? sim. E se a pessoa não tem, como Cristo, a prioridade na vida dela, se ela não ama Cristo acima de tudo, por que eu vou querer ela? Não tem porquê. Porque se eu amo a Cristo acima de tudo, então eu vou querer alguém que ame a Cristo acima de tudo. Porque se você procurar alguém que não tem isso como prioridade, você também não entendeu. E dentro da igreja tem um monte de gente que não ama Jesus. Muitas. Então, o julgo desigual, esse olhar de julgo desigual, ele não precisa estar voltado só para as pessoas de outras religiões. Aqui o contexto da Bíblia está falando sobre isso, mas ele serve para isso também, porque hoje inflou, a igreja está inflada, ficou na moda ser cristão. Então entra pessoas para dentro da igreja, tem uma rotatividade muito grande. Aí você vê alguém frequentando os cultos, mas aquela pessoa não tem princípios. Não. Ela não passou por uma conversão, ela não ama Jesus, ela não está disposta a morrer para si mesma para servir a Deus. E a pessoa se ilude porque ela está na igreja. Então, esse filtro, ele precisa ser usado constantemente dentro da igreja também. Exatamente, porque algumas pessoas também vão dizer: ah, mas eu casei e assim, eu comecei o namoro, mas o rapaz era cristão, a menina era cristã. Não, ele ia à igreja, É. ele não era convertido, não amava Jesus de verdade. Exatamente. Né, Samuel? Ele carregava o título de cristão. Ele estava ali no meio dos cristãos, mas não amava Jesus. Existe um ponto, né, muito importante, e é o seguinte: por algum motivo, a religião cristã, ela, para o cristão, ela é muito difícil para ele poder cumpri-la, carregá-la, levá-la, porque a maioria das outras religiões, as pessoas acabam aceitando e seguindo um caminho, tomando para si uma religião, uma filosofia de fé, de vida, de lifestyle, de crença, que vai de acordo com as vontades dela. Então, é muito mais fácil encontrar pessoas de outras espiritualidades que estão muito contentes e fervorosas e felizes na sua filosofia de vida, porque aquela filosofia, para ela, é logicamente racional e porque... Conveniente. Agora, o cristianismo não é conveniente. Isso. Ele é, na sua essência, aparentemente aos olhos humanos, uma loucura. Isso. Ele é cruz. Então, se você pega, você que é um sacrifício. jovem cristão, ou que simpatiza com os ideais cristãos, se você quer permanecer cristão e seguir uma carreira bonita com Cristo, com Jesus, vai ser quase impossível para você, jovem, se unir com uma pessoa de outra filosofia de fé, outro estilo de vida e permanecer, porque por paixão a ela, por amor a ela, você vai cogitando coisas que antes você não cogitava. Esfriar espiritualmente. Você vai esfriar. Você vai... como foi lido aqui em 1 Reis, capítulo 1, né, de 11, 3 a 4? Reis 11. 11, de 3 a 4. Do coração, né? De Salomão era o homem mais sábio de sua época. Exatamente. Olha Eu estava só. pensando nisso. Olha né? isso. O Ainda homem, bem que mais, você está citando. o homem mais sábio, ele fez o quê? Ele quebrou o mandamento que está em Deuteronômio. Moisés escreveu algo em Deuteronômio, capítulo 17, versos 17, que diz que o rei não tenha muitas mulheres, Ele já quebrou aí, já errou aí. Né? para que não se desvie. Uhum. É que Olha Salomão só. mais sábio faz. Vou ter muitas mulheres. E não vou me desviar. Só 700. Não, o mesmo Mas que... só 1000.
Só 1.000, né? Mais 300 concubinas. Exatamente. Deu pro gasto, né? Mas as 700 de outros lugares. Assim, o problema, eu não quero aqui lançar um tipo de maldade para outras religiões, não é isso. É que para você vai ser ruim. Você que é cristão, para Sim. você vai ser ruim. Por quê? Porque o jugo desigual aqui vai pesar muito mais para você. Exatamente. A outra pessoa não tá compromissada a sofrer Pela por causa. você. Pelo contrário, ela tá buscando uma filosofia de vida para encontrar a felicidade. Que facilite o caminho dela. Então, se o seu caminho tá lhe trazendo dor, ou você guia ela, ou você procura o seu próprio caminho. Mas aí o seu princípio diz o quê? Fica com ela. Aí você vai abandonando seus princípios para poder tornar a relação menos conflituosa, mas você deveria ter feito isso antes. Você namorado, você noiva. Então, isso é para ser feito antes de casar. Sim. Porque depois que casou, não dá. Não tem. Agora que eu tô analisando, né? A gente tem filosofias diferentes. É verdade. Eu acredito em A, você acredita em B. Poxa, eu não tinha percebido isso. Então, o momento certo de se analisar É no se é namoro. julgo desigual, se estamos em julgo desigual, é no namoro. Namoro. E Namoro. os jovens, eles parecem que acham que o namoro é pra fazer aquilo que tá destinado ao casamento, que é beijar, namorar, e alguns aí pensam que é, né, fazer amor. Mas não, isso é para o casamento, porque isso é a emoção, vem da emoção. E a emoção geralmente ela é burra, e você não tem que se guiar por ela, porque ela, Jesus fala o quê? Que o coração é Demasiadamente. demasiadamente corrupto. Poxa, corrupto já seria ruim, mas diz que é demasiadamente corrupto. Sim. Então, como a gente vai confiar nas nossas emoções? porque você vai se guiar por ele, e aí começar no seu namoro a tomar como propósito do seu namoro agora ser guiado pelo meu sentimento. Vou ficar beijando, e vou esquecer de conversar sobre o que a gente acredita, como quer criar filhos, se quer ter filhos, ou o mais importante de todos, que é o foco. Qual é a sua religião, minha filha, ou meu filho? No que você acredita? Porque, eu sei o nome dele, eu conheço os pais deles, mas não sei se ele é cristão de verdade, não sei se ele já foi batizado, se ele tá na igreja há quanto tempo, não sei. Ou simplesmente não liga, não se importa que ele é de outra religião e acha que isso tá tudo bem. Porque se você acha que tá tudo bem, é porque você não leu a Bíblia. Ou você tá voluntariamente querendo negar a Bíblia e falando, não, estou indo contra a vontade de Deus. Ignorar os princípios da palavra de Deus e seguir afrontando esses princípios é como se você estivesse já lançando as bases do seu casamento, bases completamente fracassadas. Sim. Você já está com o seu futuro decretado. Vai dar ruim. A maioria dos relacionamentos, essa colocação foi muito boa, que é uma coisa que eu acredito e penso. O fracasso já é decretado no namoro. No namoro, o casal já determina Exatamente. o modelo de casamento Já que ele começou vai tudo ter. errado, porque o namoro, ele é praticamente uma amizade. Deveria ser assim, né? As pessoas deveriam estar mais conversando, tentando se conhecer, orando, buscando a aprovação dos pais, Esse de é o ambos. propósito do namoro. Porque tem que ter bênção, tem que ser um momento legal, bacana, de todo mundo ali fala, não, isso aqui vai ser bênção. Eles vão se unir, vão ser uma família linda, e os pais estão apoiando, todo mundo apoiando. Sim, às vezes vão ter pais que eles são cabeça dura, e mesmo sendo algo de Deus, eles vão ficar contra. Mas aí tudo vai cooperar, vocês vão saber que estão com as mesmas ideias. Deus vai servem a trabalhar Deus, no Deus vai coração trabalhar, dos pais. né? Tem as exceções onde os pais acabam realmente não querendo. Isso é muito difícil. Muito, muito difícil, Quando mas. tá todo mundo sim. alinhado, é muito difícil. Sim, mas o namoro é pra você se conhecer. E se você já começar o seu namoro ferindo um princípio tão importante, já começou tudo errado e vai dar errado. Vai dar tudo errado. Como falamos, tem exceção, mas não dá pra viver em cima disso. E aí é isso, né? Alinhamento. Como é que você, não conhecendo uma pessoa, vai, sem entender ela, Verdade. vai conseguir um alinhamento na jornada, Verdade. né, Samuel? Quero te ouvir, Samuel. Acho que um ponto muito importante, que talvez onde nós iríamos a qualquer momento, o que leva uma pessoa a praticar um ato tão irresponsável de comprometer todo o seu futuro familiar, o seu futuro emocional, simplesmente se lançando num relacionamento, em um compromisso legal, porque o casamento hoje é legal, é um contrato. Você publicamente está falando, eu estou me comprometendo a ser um com essa pessoa durante toda a vida, dividir os custos da vida com ela, dividir as dificuldades, protegê-la,
Diante do homem, um contrato. Sim. Diante de Deus, uma É uma aliança. aliança. Que é algo Pacto. mais Um pacto, fundo, é um mais- pacto. Então, assim, sem pensar duas vezes, né? Ah, eu acho que onde nós chegaríamos inevitavelmente é a paixão. Eu separei algumas poucas coisas aqui, não vou nem precisar ler, que eu já li. Compartilha aí, É. manda ver. C.S. Lewis, um autor cristão muito famoso, nesse livro aqui dele, Cristianismo Puro e Simples, capítulo 6, ele comenta sobre a paixão. A paixão, ela é algo que muito desgastante, nas palavras daquela psicóloga muito famosa, eu vou lembrar, ela é brasileira, mas ele comenta que a paixão, ela não deveria ser o combustível principal e o fator principal da união de duas pessoas. Ela, naturalmente, ela é pelo interesse, naturalmente. Sim. Mas quando ela não deve ser o fator principal para o comprometimento. É a psicóloga Beatriz? Não. A Beatriz ela comentou Aham. num podcast com uma amiga dela, que também é psicóloga, falando assim, para mim, a paixão, ela é um sentimento um dos mais desgastantes. Ele é porque a pessoa, aquela Consome. pessoa... Ele consome a pessoa. Exatamente. Ele consome até a capacidade de inteligência da pessoa no Sim, momento que a sim. pessoa está apaixonada. Sim. Sim. E o que eu vou voltar no C.S. Lewis, mas o que me chamou a atenção, que a pessoa com quem ela estava conversando é uma outra psicóloga, se não médica, que estava relatando sobre como, depois de mais de 30 anos, uma negativa, né, um divórcio de alguém que ela amava muito, afetava ela até hoje. Olha, Olha, Coisa Sendo que ela era séria. uma psicóloga, entende? Um homem que, no primeiro dia da lua de mel, no voo, falou assim, já estou arrependido, pra ela, já estou arrependido. Nossa. Você não Meu está Deus. arrependido? Então, assim, eu pensei, olha, ela é uma profissional e até hoje isso causou um impacto nela. Não, imagine quem não é profissional, imagine quem não é um profissional do sentimento, das emoções, etc. Então, Lewis fala o seguinte, gente, a paixão, ela, como todo e qualquer sentimento, termina. Simples. Sim, verdade. Ele falou, ele ainda fala, imagina só, você passar a vida inteira apaixonado. O que não seria da sua família, do seu Um trabalho, desastre. porque nada tem razão em comparação a quem você ama. Sim. Nada faz sentido em comparação ao que você ama. Uau. Nada importa mais em comparação a quem você ama. Então ele falou assim, nem se espera, não é nem ideal que você fique apaixonado por 10 anos. Completamente apaixonado. Você vai abandonar muita coisa, você vai se prejudicar quem realmente ama você, prejudicar o seu trabalho. O Então, apaixonado, ele pula numa piscina sem água. exatamente. Sim. É isso. Exatamente. Ele mergulha de cabeça Sim. sem saber se tem água ali. Sim, sim. Aí ele menciona que a paixão, ele não mede muito as consequências. E aí força a pessoa, ele fala assim, ó, a paixão, ele até comenta, eu vou ler, ela é o motor, ela é aquilo que liga o motor, né? Da ignição, da Sim. partida. é a partida. Mas ele falou, Alavancagem no sim, relacionamento. mas ele falou, é o amor que vai sustentar todo o comprometimento. Ele comenta aqui no livro dele, nos capítulo 6, sobre prometer a fidelidade. Né? A fidelidade, prometer o cuidado do marido com a esposa, né? Lembramos que essa época em que ele vive é a década de 60, 50. Então, geralmente, esses problemas de casamento eram muito mais por parte do homem que traía do que da mulher, né? Então, ele fala, pô, você sobe no altar e fala, vou te proteger até o fim, vou cuidar de você até o fim, ficaremos unidos até o fim, não importa se estivermos pobres, se estivermos doentes, ok. Aí ele diz, alguém pode até rebater, falando, não, mas eu fiz isso por mera etiqueta, né? Porque... Por emoção do momento, calor das emoções. Sim, não tive a intenção. Aí ele comenta, pô, se tu não teve a intenção, você já entrou se enganando a pessoa. Se você teve a intenção só de enganar as pessoas, tá errado. Você, não, isso não seria uma atitude que eu esperaria de você. Uma atitude inteligente, enganar você. Enganar a Deus, muito menos inteligente. Enganar sua esposa, já tá errado, já começou o relacionamento errado. Ele diz, não, você tinha a intenção de se comprometer, só que você fez isso sob a paixão. Aí ele menciona um outro ponto que aí eu poderia abrir para vocês comentarem também, que é, tá, se a paixão é isso que te joga para essas problemáticas, né, para essa aventura dos relacionamentos,
Tá, e aí? Como controlar? Não controla? Aí a gente vê que tem muitas pessoas que, como você comentou, dizem: não tem controle, não tem como controlar isso, a paixão ela te controla, ela te. Como um domo, sabe? E Vem te de suga, e forma avassaladora. você, quando vê, de repente, você já tá tomado e você já fez. Ele faz um paralelo aqui, né? Que é o seguinte: a paixão, muitas pessoas dizem que a paixão a gente não tem que se preocupar em tentar domá-la porque ela é um impulso, ela é algo natural, entende? Ou seja, quando você vê, você está sendo levado a fazer e você vai concordando com aquilo porque é natural, um impulso natural. Ele fala: veja bem, se você usa esse argumento, você convenhamos que você tem outros impulsos, certo? Sim. Ok, você tem impulso de matar, impulso de mentir, você tem o impulso de enganar. Você faz isso? Não. Você não faz isso com base em promessas. Promessas em quê? Em ser fiel à lei. Em ser fiel à ética. Então, assim como a paixão ela é igual aos outros impulsos, né? Ela é um impulso como os outros impulsos, ela pode ser parada pela promessa. Reprimida. Pode ser reprimida. Assim A como palavra as outros, muito boa. assim como os Pode ser outros reprimida. impulsos podem ser reprimidos pela promessa. Só que nesse caso é uma promessa matrimonial. Você fala para si mesmo primeiro: nossa, fui impactado quando eu olhei aquele jovem, aquele garoto, bem aposturado, um rapaz sério, um rapaz trabalhador. Ele gostou de mim também. Não, já tô sentindo alguma coisa. E realmente sente. A pessoa fala: não vou sentir, mas ela já caminha pra casa, pro trabalho, Sim, já Exatamente. sim. regando a semente da Disso paixão. ninguém tá livre. Sim. Exatamente. Mas ele fala: cabe a você falar: eu vou permitir que isso cresça de tal forma dentro de mim, Que me domine? para me trazer convicções Uhum. mal pensadas, mal trabalhadas. Eu tô apaixonado, pronto, fato. Mas isso eu não vou começar a desejar tirar conclusões precipitadas, sem dar tempo ao tempo, sem perguntar a pessoas experientes, sem levantar aqui sabe? A peneira, né? Com a Colocar Bíblia. na ponta do lápis, Os levantar. princípios. Exatamente. Aí ele diz: você tem esse poder. Você tem. De você dar uma barrada na paixão e falar: ih, tá, como é que vai ser agora? Tem pessoas que não acreditam nisso. Elas dizem assim: se você ficou apaixonado, você se tornou vítima dessa paixão e você não tem opção. Você vai seguir o caminho que a paixão está orientando. Isso é verdade? Não, definitivamente não. É Tem como se defender disso, dessa paixão cega e burra? Irracional. totalmente possível, totalmente possível. A primeira coisa é, eu tenho que me fundamentar na palavra acima dos meus sentimentos. Se você está aprisionado pela paixão, agora é pecado então. Porque é o pecado que aprisiona. Tudo aquilo que te aprisiona vira um vício e vício é pecado. Ótimo. Você, Excelente. se Muito você bom. está em Cristo, você é livre. Não livre de algo imaginário, que era o pecado te pegando assim. Não, é algo assim, ação. Você está escravo de alguma coisa? Não, não estou. Eu estou livre, não tenho vícios, não estou preso a sentimentos, a amargura, a falta de perdão. Mas Então, estou estar livre em Cristo. apaixonado, por exemplo, você disse que Sim. já se apaixonou. É difícil. Sim, é muito difícil. A gente não pode negar que é muito difícil, não é, Samuel? É difícil. Se você tá apaixonado, você já se apaixonou por meninas belas, Sim. bonitas. E aí você, né, nesse lugar aí de jovem, na adolescência você já se apaixonou. E aí, como é que faz? Porque muitos acham que o fato de estar apaixonado já é o suficiente para engatar num namoro. O que não? Definitivamente não, porque é muito fácil se apaixonar por muitas pessoas. Porque é uma coisa quase de animal. É um instinto que você vê alguém legal, vê alguém bonito, se atrai. Nós temos isso justamente para que a gente consiga ter conexões. E tem a química, Sim. que é importante. Uma vez estabelecida a conexão, como o Victor falou do C.S. Lewis, a gente agora não vai mais depender dessa coisa hormonal. A gente vai depender do amor, que é a atitude todo dia. E como eu vou me defender disso, né? Eu acho que, como eu falei, o princípio se baseia na palavra. Vamos ver o que a palavra está dizendo. Bom, a palavra diz para eu não ir de cabeça. A palavra diz para eu não me entregar as coisas assim. Para ser Para cauteloso, ser cauteloso, para eu não entrar em julgo desigual. buscar conselhos. Então, nós temos aqui instruções. Outra coisa, prático. Eu não vou ficar me pondo em situações onde favorece momentos de contato físico excessivo, momentos onde eu vou poder falar de assuntos meio picantes, por assim dizer, e cada coisinha que você faz, cada decisão que você toma pode ir contribuindo. É uma bola de neve.
Então você se encontra muito sozinho com a pessoa que você gosta, vocês vão começar a ter mais sentimentos um pelo outro. Conheça-te a ti mesmo. Né? Vocês vão começar a ter mais Ou contato seja, com o outro. você vai estar alimentando isso. Sim. Jogando Você ainda- gasolina E é um no terreno fogo. ainda desconhecido. Sim. Então evite, se você se apaixonou, você ainda não conhece direito essa pessoa, É. evite o contato, né? Próximo, Sim. é tempo sozinho, não passem tempo sozinho. Sim. Conheça a pessoa, converse, procure saber quem são os pais, como ela trata os pais, a liderança, a fé, a gente já está falando. Qual é a estrutura Julgo familiar que ela desigual. tem? Exatamente. O que que ela pensa da vida? É, onde quem- ela quer chegar? Quem são os pais Quais são dela? as crenças? Sim, sim. Se ela ama Deus de verdade, Muito importante que você falou. Onde ela quer chegar? Qual o objetivo dela? Porque Sim. casamento também é união de propósito. de propósito. Exatamente. Isso. O casamento em si é um propósito, que é para glorificar a Deus e tal, uma união, mas também os dois têm que estar com propósitos não idênticos, mas que Alinhados. Que Alinhado. se encaixem. que haja harmonia entre os dois para que eles não estejam um indo para cá, outro indo para cá. Aí a gente eles- precisa lembrar da canga, né? Sim, exatamente, do jugo. Porque se eles não estiverem dividindo o peso, muito importante, né? Porque tem gente que acha que casamento é, não, eu não faço isso e eu faço isso aqui e é isso aí. Pronto, não, vocês têm que dividir, têm que se amar, têm que se apoiar. Não adianta querer um seguir sem o outro. Ou os dois não saberem para onde ir e ficarem Falou ali sem tudo. fazer nada. É isso. É isso. É uma aliança de propósito, uma aliança de vida e um dando suporte para o outro. Precisam estar alinhados. E como farão isso? Se pensam coisas diferentes, um está numa direção, o outro está na antagônica, a direção Sim. oposta. Um faz força para seguir para cá, o outro faz força para seguir para Sim. lá. E à medida que você vai conhecendo a pessoa, se você falou, tá, ok, eu tô muito apaixonado, mas eu vou agora dar um passo para trás, ter menos contato, ter menos esses momentos que propiciam o meu sentimento a crescer, não vou alimentar tanto fogo. Deixa eu conhecer essa pessoa. Aquilo vai te desanimando a cada vez que você conhece mais. Você escuta ela falar uma coisa, uma ideia que você acha absurda e a pessoa acha tudo bem. Fica irredutível. Você fala, tem algumas coisas que você fala, ok, isso aqui até que dá pra relevar, mas isso aqui, olha isso aqui que ela tá falando, isso aqui é totalmente contra os meus princípios. E aí só que às vezes você nem fala com a pessoa, você fica ali ruminando, pensando naquilo, fala, realmente, não é exatamente aquilo que eu pensava. E aí a sua própria mente vai começando a baixar esse fogo, apagar ele, falar, olha, eita, isso aí não é muito legal não. Então se você tomar esse passo, parece que é impossível. Meu Deus, eu tô apaixonado. É impossível eu não querer essa pessoa. É possível. Ontem você não estava apaixonado. Você passou a vida inteira sem conhecer essa pessoa, Ótimo. sem estar apaixonado por ela. E agora eu não consigo viver sem você. Gente, isso não existe. Você não consegue viver sem Cristo. É Ele é verdade. vida. Agora, sem uma pessoa, por favor, gente. Você é só tipo Samuel. um anjo humano. Samuel, você já foi questionado sobre essa questão de namoro. Conta aí pra gente. As pessoas às vezes ficarem assim, chocadas. Nossa, mas você tem que idade? Aí você fala a idade, conta aí pra gente isso. Bem, eu tenho 24, vou fazer 24 anos agora em novembro, dia 24, tá? Um pouquinho mais de um mês. E eu nunca tive nenhum relacionamento, nunca namorei, nunca... Assim, tive... Peraí. Tem gente que não vai acreditar nisso. Não. Nunca- Repete. 24 anos e repete. Nunca tive nenhum relacionamento sério, nunca namorei, nunca me casei, porque tem gente que casa sem se namorar, não é? Achou bonito, namorou, vamos lá em um mês. Tô casado, já Não vai é morar namorado. junto. Isso é possível. Não casou, não divorciou. Sim. Nunca. E por dois motivos. No primeiro era por uma questão de... Assim, dois motivos principais. O primeiro, que sustenta os dois motivos, era a obediência aos meus pais. Só que no primeiro, era mais medo de desobedecê-los. Isso quando você era Quando eu menor, era menor, era adolescente, aí a gente Exatamente. falava, não tá pronto. vamos lá, 9, 10, 11, 12, até 15 anos. Isso. Aí eu ficava com medo e não me envolvia com as meninas, né? Um tipo específico de meninas, o tipo que um homem não deve procurar. Da mesma forma, eu falo o contrário, né? Esses meninos que ficam incitando conteúdo sexual na escola, porque não tiveram a devida educação. Esses jovens, as meninas também devem se apartar. O jovem precisa respeitar, né? Os pais precisam respeitar esse momento de juventude dos jovens para eles poderem botarem na cabeça o quê? Trabalho e compromisso, trabalho e compromisso. Isso. Depois ele resolve a vida. Então os pais têm que instruir, preparar eles. Então, Sim. inicialmente, eu tive completa vergonha de desobedecê-los e também de tomar iniciativa, né? Santo Agostinho, no seu livro Confissões, no início, ele comenta que ele
só fazia o mal suficiente pra ser aceito, mas mas também não fazia tanto bem pra ser excluído e parecer, Interessante. entende? Ele fazia, eu era o diabo aceitável. Ele fala. ficava entre o santo e o profano. Naquela né? fase, mas sem ênfase, a né? fase da adolescência é realmente Exatamente. um desafio Então, muito eu grande. ficava assim, É. cara, por quê? Por que eu sou assim? Porque eu não faço o que eu faço? Porque eu não chego ali nas menininhas e pô, marco uma festa, uma bebida e saio e beijando e pegando? Isso me incomodava, mas eu não fazia. Com o passar do tempo, com meus 15 anos, eu acabei me mudando de escola e de bairro em Minas Gerais. E as pessoas. Aí eu falei assim: vou você tentar ser cristão. As pessoas começaram a ver em mim cristianismo. Andava com a Bíblia direto debaixo do braço, pra cima e pra baixo. Aí, brincando, né? Me chamavam de pastor. Mas até em alguns problemas, entre amizade, por confusão, briguinha, me chamavam, né? Pra Seu conciliador, ser conciliador. pacificador. Eu era amigo das pessoas desse colégio, muito colega delas. E o que pega? O que acontece? Que ali eu parei e pensei, agora é um bom momento pra mim poder trabalhar esse lado em mim. Eu vi que tinha, né, pretendentes, querendo ou não, isso é engraçado, da própria mulher, né? Se o homem tem um certo homem que tá tendo evidência, ela gera um interesse nela. Uhum, Eu tava começando a ficar popular por ser pastor. uhum, E meninas que não tem nada a ver comigo começaram a me olhar com diferentes olhos. Isso, e eu achava engraçado, porque meninas que não tem nada a ver comigo, uhum. né? De noite, de balada, Uhum. short colado, que não é da igreja. Mas só porque o cara tava em evidência. A galera gostava do cara, o cara era popular, entende? Era diferentão, não tinha vergonha. Tudo bem que tinha uma Bíblia ali, mas só Não, um detalhe. eu comecei a me sentir à vontade sendo É. cristãozinho. E o pessoal me respeitava, porque eu respeitava os garotos. Uhum. Respeitava eles. Eu não vinha com papo cristão pra cima deles. Uhum. Do nada eu tava ali no meio deles e eles... Cara, isso aí, o que tu pensa disso aí? Então, a partir de 15 anos que eu falei, Deus, é o seguinte... Até os 15 você ainda estava ali sob a influência É. dos seus pais. Sim. Até os 15 anos. Isso é normal, isso é comum, Sim, gente. Sim. Sim. Né? Por isso que os pais precisam ficar colados nos filhos, ali, reprimindo o que está errado. Ah, reprimindo essa Influenciar. palavra. É reprimir mesmo. Sim, Deus sim. também faz isso com a gente. Sim. Porque eles ainda não têm maturidade. Então você percebe que ele diz, até os 15 ali eu ainda não sabia, nem eu sabia porque que eu não partia para cima. Por quê? Sim. Porque tinha os princípios injetados, tinha aquela obediência, eu não quero desonrar meu pai e minha mãe, entende? Isso não é ruim, não. Não, isso é bom. Isso foi bom para E ele. o pai que ama, ele reprime, corrige. Porque Se não corrige, não ama. A palavra também diz, ensina teu filho no caminho que deve andar, e ele não se Exato. desviará quando for Sim. mais velho. Exatamente. Então aquilo já tá em processo E é um de... processo. Sim. Ele estava ali no processo. Segue. E aí, eu me pegava de vez em quando no próprio colégio, durante a aula, me questionando sobre a minha identidade. Uhum. Tinha uma jovem na aula que ela não ia muito com a minha cara. É muito engraçado. Acho que ela gostava. Sabe quando tem uma pessoa que ela é o seu adversário em um ambiente, mas você sabe que aquela posição sua e com ela de adversário não é tão real? Só por causa das circunstâncias que vocês realmente não se odeiam? Era eu e ela. Ela era a presidente da turma e eu era o vice-presidente. Graças a Deus, o presidente tinha muito trabalho. Ela era completamente única, solta, garota de rave, usava maconha, ela ia descabelada pra escola, ela era bonita. E assim, sabia disso, também nem ligava e descabelada, toda fedendo de maconha, enfim. E aí a galera curtia ela, gostava dela, eu gostava dela, tinha uma personalidade engraçada, divertida. Aí um dia eu me perguntei, por que que ela é tão solta? Por que que ela é tão cheia de si, de presença? As pessoas notam ela não se importa com nada. O Espírito Santo usou ela pra poder ministrar em mim. Aí eu pensei, é porque ela ama quem ela é. Perdão. Bebe uma água. É porque, eu não tô nem rouco, é porque ela ama quem ela é. Uhum. Quem ela é, ela sabe que ela ama. Na hora eu falei, eu não amo quem eu sou. É por isso que eu tenho vergonha. Interessante. Aí eu tava na aula sentado na carteira, falei, não vou ter medo de quem eu sou, eu vou amar quem eu sou. Durante a aula, eu fiquei só fazendo exercícios no modo automático, mas filosofando na minha cabeça. Uhum. Falei, quem eu sou? Aí eu comecei a lembrar dos princípios que vocês me deram. Importante mencionar essa crise de Sim. identidade Sim. que todos passam Sim. nessa fase. Aí eu falei assim comigo, infelizmente, abre e fecha aspas,
Eu vou ter que assumir essa minha postura porque eu quero. E vai ser difícil. Até eu me casar vai ser difícil. Já faz 9 anos que eu filosofei a respeito da minha identidade. Sim. Estou eu aqui ainda solteiro. Mas você se encontrou? Fez um DR, né? Com Sim. você e Deus, né? Você se encontrou? Me encontrei. Falei, Deus, eu entrei no quarto um dia, nesse mesmo ano. Entrei no quarto, ajoelhei e falei, Deus, por favor, eu não quero ficar sendo torturado pela paixão. Então que o Senhor desvie de mim, olha a minha oração. Foi difícil fazer essa oração. Não, com certeza. Desvie de mim toda garota bonita, Senhor. Tem que ter muito autoconhecimento. Se for colocar no meu caminho, só coloca as feias, por favor. Meu Deus. Olha, cara, foi Que aí difícil. você não se apaixona, né? Foi doído orar isso. Gente. Mas é claro que... Aí, confissões de Samuel, hein? Confissões de Samuel. Porque eu não queria... Eu detestava ficar apaixonado, porque isso balança você. Isso te Sim. distrai, você começa a imaginar, Eu viajar devia na ter orado maionese. isso, cara. Ainda dá tempo. Você começa a imaginar, né? O seu cérebro do jovem, ele é criativo, então você começa a imaginar um monte de coisa, e futuro, e filhos, como você vai chamar seus filhos, como você vai chamar sua esposa, como você vai apresentá-la aos seus amigos. Lembra que o Israel disse que ia ter 6 filhos. Agora que ele cresceu, É. ele falou, não sei se eu vou ter um. MEI. Eu quero ter MEI. Tem um anão. Não, e isso que você tá falando, cara, nossa, se conhecer e saber quem você é em Cristo, nossa, faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque eu também, não é que eu não sabia, é que eu talvez eu não acreditasse tanto. Uhum. Quem eu sou em Cristo? Será que Isso é eu sou muito mesmo comum. sal da terra, luz do mundo? Isso é muito normal. Porque eu tive um privilégio extraordinário, um presente de Deus de nascer num lar cristão, mas aí também, com isso vem aquela perspectiva de, bom, eu nunca estive lá fora. Como assim eu sou a diferença? Se meus pais estiverem errados. É. E se- E se? Sabe, eu nunca vi o outro lado, Ah. né? Teve um curto período da minha vida onde eu falei, não quero mais saber de Jesus, não. Tô cansado disso. Foi muito curto, graças a Deus. Porque Graças senão eu teria a me perdido. Deus. Jesus me resgatou pra glória de Deus. E aí eu vi um pouquíssimo assim do outro lado e falei, nossa, é isso? Você abriu a cortina pra bisbilhotar, Sim. né? É o que eles falam, se você olhar pro abismo, ele olha de volta. Aí eu olhou de volta pra mim e falei, nossa, então é isso, né? Esse estilo de vida tão vazio. E essas pessoas que se relacionam baseado só na emoção, aí trai, aí se casa e divorcia, e casa de novo e divorcia. Fala, o que é isso, gente? É um jogo? Nasce, é o respawn, você tenta de novo? Não é um jogo, não. É uma vez só. É uma vez só. Então, se você não se conhecer em Cristo, quem sou eu? O que eu tô fazendo? Qual o propósito da minha vida? Tá aí a importância dos jovens não se relacionarem ainda. Porque eles ainda estão firmando neles quem eles são. Sim. Sim, e não é à toa que a gente é meio cômico, mas não é à toa que a gente chama de aborrecente, é porque ele é meio burro. O jovem, ele aprende rápido, ele tem força, energia, tem virtudes na juventude. Tem sim, mas também tem muita burrice. Tem muita emoção, tem muito coração. Isso tem a ver com hormônios também. Sim. Totalmente a ver com isso. E Né? aí, se o jovem ele só tá se baseando nisso e ele quer tomar decisões importantes, baseado nas emoções dele, na juventude dele, ele vai cometer muitos erros, que ele vai se arrepender no futuro. Essa fase é boa para que você se prepare para oferecer uma estrutura para sua futura esposa, para o seu Sim. marido. Então vai se preparar. Qual é a fase? A fase de estudar. Essa energia toda que você tem, investe agora em estudar, em trabalhar. Em cursos, né? estudos, em ser alguém e principalmente, agora no cunho cristão, quem você é em Jesus. Dê atenção ao seu processo de conversão. E como você vai pedir para Deus que essa mulher ame a ele acima de tudo, acima até mesmo de você, se você não ama a Deus acima de tudo, se você não busca ele acima de tudo, se você não faz sacrifícios por ele, se você não tá buscando viver uma vida cheia de Deus e não do mundo, como que você vai querer um casamento onde a sua esposa é mais crente que você? Não, você tem que falar, não, senhor, eu quero ser mais crente. Né? Claro que os dois vão ser crentes, né? Os dois vão buscar a Deus, mas você tem que ter essa noção de eu quero ser para minha esposa aquele homem que ela olha e ela fala, preciso buscar mais a Deus. Eu ia entrar nesse ponto aqui, ainda bem que você falou, sobre essa consciência e o desejo do que você quer e quem você quer alcançar. É claro que aos 15 anos eu fiz essa oração, mas até eu ficar bom, demorou até ano passado. Então até ano passado eu também estava sendo balançado para lá e para cá. Aham. O que me ajudou, aí uma dica para os jovens, uma dica, é você se confrontar. Isso é incrível. Uau. Falar em voz alta. Tu entregou uma chave aqui Uma agora. chave. Confrontar. Nós não queremos nos confrontar. E o evangelho faz o quê? Sim, confronto. Confronto. Toda vez que eu me pegava em casa fazendo alguma coisa, né,
pra minha mãe, ajudando, fazendo minhas obrigações. Aí vinha devaneios românticos, sabe? Na minha mente. Aí eu falava, eu falo comigo. Sim, isso é só um vento de paixão. E não significa mais do que isso. Isso não é mais do que apenas um pensamento. Porque isso não tem nada a ver com o meu futuro, não tem nada a ver com o meu plano, não tem nada a ver com o meu trajeto de vida, que eu estou seguindo, o meu destino, não tem nada a ver. Isso é só algo da minha carne, não sou eu. Sim. Engraçado que, quando você fala isso, jovem, você está mostrando pra ti, na sua consciência, a diferença entre sua carne e você, a sua essência. Aí você vê, é diferente. A carne vai sofrer. O estômago, né? As entranhas vão sofrer. Mas o que te impediria hoje de namorar? Porque pode ter alguém agora nos assistindo Sim. e se perguntando, poxa, ele tem 24 anos, por que você não namora? Perfeito. Como eu falei, não cabe ainda, não tá no tempo. O namoro, ele é para o casamento. Então, assim, o apóstolo Paulo fala aqui, eu poderia até ler, né? Algo muito interessante. E ele fala o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 7, do 1 ao 9, mas aí eu fui escolhendo direitinho os versículos. Ele fala o seguinte: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que um homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, da fornicação, do sexo antes do casamento, da prostituição, etc, etc, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Qual a conclusão lógica desse versículo? Sem namoro. Sem namoro, Alguém vem e fala, mas não tem escrito aí. Tá aí, ó, o conceito. Está claramente aqui. Ele fala assim, olha, que um homem não toque em mulher. Ah, mas por que não toque em mulher? Como assim não toque? Porque liga Como assim? o motor. Liga. Tá. Isso parece algo muito geral, não é específico. Mas ele continua, é o seguinte, por causa da imoralidade. Ok, então não toque de forma devassa uma mulher, uma dama, porque pode ser que vocês queiram, né, ter atos de forma desregrada, atos sexuais, o que a Bíblia constitui como imoralidade. Fora do casamento. Fora do casamento, né? Ele fala, então, para isso não acontecer, que você tem uma mulher, uma esposa. Ou seja, ele está supondo esses toques, né? Essas coisas, esse relacionamento profundo e devasso e erótico antes do casamento, ou seja, namoro. Uhum. Você pode chamar de namoro, você pode chamar de ficar, você pode chamar de relacionamento aberto. Se não, Tá se referindo a isso. se não é a aliança, né? No anelar esquerdo, na mão esquerda, para sempre e nunca mais se separar, se não for isso, então é namoro, namorico, namoreco. Ele fala, então, que isso não aconteça. Aí ele continua falando, o marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Como que? Aí ele vai falar e você conclui. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, o outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. É bom que permaneçam como eu. Ou seja, ele é solteiro. Estava solteiro, ou estava, né, separado, ou viúvo. Né? Sim. Não estava Sim. vivendo com ninguém. Sim. Não estava vivendo conjugalmente com ninguém, estava na obra de Deus. Ele fala. E não tinha interesse nisso. Só que ele não fala, obviamente, para quem está assistindo, para o jovem solteiro. Ele fala para quem está itinerante na palavra de Deus, pregando, itinerante, indo de lugares em lugares, pregando, ministrando, ensinando. Ele fala, é bom que você não tenha uma família, porque isso vai atrapalhar. Obviamente não é para mim e para você jovem, porque Deus quer que nós nos casemos. Né? Ele ainda até fala no versículo 1, se case. Sim. Só que para aqueles que estão itinerantes, né, que estão trabalhando Porque muito... acaba sendo peso para a família. Sim, que não tem aquela pessoa Família acaba presente. sofrendo. Sim, permaneçam. Mas ele fala, isso aqui é um dom. De permanecer em castidade. É um dom. Aí ele Não é conclui- todo mundo que pode ser Sim, casto. Sim, Não. sim. É um tipo de dom, né? Quando eu digo casto, não é casto sofrendo. Ai, Deus, como eu queria Não. tanto dar uma puladinha na seca, como eu queria praticar o pecado. Aí não é dom. Não. Isso é, Certamente Aí esse não é- foi chamado para É castidade. masoquismo. isso é autoflagelo. É. Ele fala você conseguir seguir em paz com isso. Aí ele continua aqui, ele conclui. É bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. E aí falou tudo. Pronto. Então, assim,
Por que que eu não vou namorar ainda? Porque eu não posso me casar ainda. Não estou estabilizado como eu queria. Não me sinto pronto como eu queria. Você está falando de forma emocional, psicológica, ou você está falando de forma estrutural, Excelente ponto. De forma financeira? estrutural, de forma financeira. Eu estou galgando minha estabilidade. Quando eu digo estabilidade, só para montar uma diferença, que tem muita gente que acha que esse discurso é um discurso Nutella. Pode até ser de certa forma, mas é inteligente. Então, assim... Você quer ter o mínimo para oferecer, não é né? estabilidade para se aposentar. É estabilidade para começar uma carreira. Para começar um casamento. Sim, exatamente. Sim. Né? Existe aquela estabilidade. Começar uma jornada estabilidade do conjugal. tipo, sim, não vou trabalhar mais. Não é essa. Essa eu quero, né, construir com a minha esposa. É uma estabilidade para começar a ser independente. De forma digna, né? De forma digna. Poder falar assim, agora sim, posso cuidar de mim. Se eu quiser ter uma esposa, posso cuidar dela. E posso cuidar de um filho se eu tiver um filho. Isso. Perfeito. Então é isso. Eu não, Porque você falar, Exatamente. vou casar, vou agora me enfiar num quartinho na casa da mãe e do pai, isso não tá legal. Já Né? começa a crise no casamento. E aí, Sim. como a gente está falando de julgo desigual, se tiver esse desnível espiritual, aí acabou. Aí a coisa fica mais complicada mesmo. E aí, uma outra coisa também que a gente... Mas eu queria saber como que ele faz para manter essa sobriedade. Que conta, tem os conta hormônios, que o povo quer tem saber. essa coisa do assédio, porque as meninas, você é um rapaz inteligente, interessante, bonitão, entendeu? Nem é Aí suspeito. você Muito mais que conversa seu muito pai. bem, aí você conversa muito bem. Sempre vai ter alguém que vai olhar pra você, vai se interessar, vai dar deixa que tá interessada. Então, se não é o momento, como que você faz? Mostra isso pra rapaziada, mostra aí pros seus amigos, entendeu? Fala Dá pros dica, mano. entrega. Bem, o Moisés até comentou, foi bem certeiro, eu comentei um pouquinho, vou até frisar novamente. Você precisa, primeiro, não ficar flertando com o perigo. Flertando com o perigo é conhecer a ti mesmo, né? Aquela famosa frase que eles né, dizem que foi Platão que disse isso, conheça-te a ti mesmo. Não sei, não li, mas é uma frase sábia. Conheça os seus limites. A gente tende a querer colocar na conta do outro a responsabilidade. Então, eu não tive culpa por isso, por isso, por isso. Eu não tive responsabilidade, eu não consegui por isso, por isso, por isso. E assim vai. Tá errado. Como eu consigo? Primeiro de tudo, eu tenho um sonho, tenho uma jornada, e eu estou comprometido emocionalmente com esse meu sonho, com essa jornada. Primeiro Você ponto. está focado. Sim. Exatamente. Sim. E sabe pra onde está indo. Isso, falou bem. Sabe Ele exatamente. sabe pra Sim. onde E para ele quem tá não indo. sabe onde Então, vai, assim, qualquer lugar serve. Pra quem não sabe. Para quem não sabe onde vai, mas você sabe. Não é uma questão de ser cristão, não é isso. Até quem não é cristão, isso é muito comum. Hoje eu fico muito feliz. Jovens, né? Tanto homens quanto mulheres, mas eu vejo muito mais homens. Talvez o Instagram, o YouTube me sugira mais homens. Que não são, assim, se chamam de alfas, né? Os alfas, os lobos, mas é um nome mais motivacional, mas homens que estão focados em criar uma carreira e depois ter uma família respeitável. Ponto. Sem sem se preocupar com essas novas ondas ideológicas sobre relacionamentos que não são nada mais do que formas de subjetivar os relacionamentos. Uhum. Então eles falam, não, a gente quer dar uns passos atrás, voltar no tempo onde o trem descarrilhou. Então, Mais tradicionais. exatamente, Isso aí. jovens mais tradicionais. Então, Mais pé no chão. sim, sim. Então, se você quer primeiro ter uma vida séria, tenha princípios filosóficos, ideais sérios. Isso para quem não é cristão, tá? Você quer ir até onde? Então, entenda que vai ser doloroso, mas que já deu certo. Se você é alguém que se esforça e trabalha, né, para isso, você vai sentir dor, vai sentir vontade, mas é necessário. Ponto. E é possível. Exatamente. Você já viu uma árvore crescer de uma semente, a semente continuar inteira, ela morre. Então, se você quiser chegar na árvore da sua vida, no ápice, né, tu vai ter que deixar essa sementinha aí e morrer. E essa base em Deus, Sim, sim, sim. princípio da palavra de Deus, Exatamente. o confronto da palavra de Esse é Deus, outro ponto. a oração, a vida com Deus. Exatamente. O que me fortalece, eu acredito que é uma vantagem para mim, talvez não, talvez sim, eu acredito que é uma vantagem para mim que sou cristão, é a questão espiritual religiosa. Eu tenho um Deus, eu tenho uma fé e ele me fortalece todo dia, mesmo quando eu não quero. É engraçado, porque a gente tende a pensar que essa força vem da gente. A gente ora e eu fiquei com força. Não, você orou e Deus te deu força.
Então, às vezes, eu realmente quero pensar que a força vem de mim pra um dia eu poder falar, nesse dia não veio. Não. Eu sei que toda vez que eu dobrar o joelho, orar com sinceridade, essa força vai vir. Então... E o dia que você não orar, ele vai te capacitar do mesmo Porque ele jeito. sabe tem que um você já propósito. pediu. Não. Exatamente. Sim. Então, assim, eu sei que quando eu tô começando a desviar do caminho, quando tô começando a perder as rédeas da minha vida, Aí você fala isso em pensamento, né? ele me manda um lembretezinho, um e-mail espiritual. Eu acesso, porque me incomoda, você sente incômodo. Aquilo que a gente chama de intuição, pro cristão, já deixa de ser intuição, não existe. É Espírito Santo. Sim. Não é, é Espírito Santo. Então, eu falo, não tá certo. Aí tu tá ali, sabe, naquele momento de pensamento, se você abraça o emocional, se você abraça o racional, digo racional pautado nas escrituras, você tá naquele momento de escolher qual, e aí você escolhe. Em qual eu vou abraçar? Eu vou me deixar ser consumido por qual? Então eu acredito Então é uma escolha todo dia. todo É uma dia. renúncia Escolha. todo Então, dia. pra deixar o Moisés É um- falar, perdão. É um pão diário que você tem Sim, que estar ali, sim. a palavra de Deus todo dia se alimentando. Sim. E aqui em Jeremias 29, versículo 13, diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então significa, como eu quero manter uma vida santa, pura e não sendo levado pelas paixões, no pão diário, todo dia, lendo a palavra, Exatamente. buscando saber o que o Senhor quer pra ti. O que ele quer pra você, pra sua vida? Você procura na palavra e ora. Senhor, me ajuda. Senhor, não deixe que meu coração tome as decisões, né? Eu vou dar o banco das decisões pra você, né? E você busca todos os dias. Não pode ficar um dia sem, porque é aquela força que você tem pro dia. É assim que a gente funciona com a palavra de Deus. Você come aquele pão no dia e tem a força pra terminar o dia. Você ora e tem a força pra continuar. Se no outro dia você não fizer, você vai ficar fraco. Sim. Ok, naquele dia talvez você até fique bem, mas no outro, aí você também deixou. Aí depois o outro. Aí um dia sim, um dia não, começa a tratar aquilo como se não fosse nada. E aí você vai começar a ser levado pelas emoções. E a não mais pelo gente, Espírito e a Santo. gente está no âmbito aqui das emoções, da biologia, falando de hormônio, química, mas e as influências espirituais? Porque você vai ser atacado de forma espiritual. Exatamente. Se você não está com uma vida em Deus, você até tem os ideais. Mas se você não está trabalhando o lado espiritual, lembre-se que se você esquecer de trabalhar o lado espiritual, o teu inimigo, o diabo, Ele ele não não vai, dorme. ele não vai esquecer O de te reino das atacar. trevas eles estão trabalhando dia e noite para Não fazer tem dia, não você tem se noite, desviar. é o tempo todo. Sim, eles querem que você ou se lasque todo aqui sendo solteiro ou entre em um jugo desigual. Porque aí ele vai te E colocar... se lasca depois enquanto casado. Sim, ele vai te colocar sob um jugo que você não pode carregar, que você não pode guiar. Você vai estar preso. E aí você não vai poder divorciar. Porque tem algo em você que diz, se divorciar, você vai estar cometendo um grande pecado, meu amigo. E aí você vai ficar preso naquilo. Eu não consigo converter essa pessoa, ou eu não consigo fazer ela andar na mesma direção, E as crises dentro mas do também não casamento. posso. E você não haverá paz no casamento, porque não vai conseguir criar os filhos direito. Um quer ensinar uma coisa, o outro quer ensinar outra. Quer ensinar o oposto. Um quer batizar na igreja católica, o outro não. Nós não entendemos assim. É. A pessoa, para batizar, ela tem que ter consciência do seu pecado, confessar, se arrepender para passar pelas águas. Sim. A outro não, mas na minha diz que se ela não batizar pequenininho, né, ela não vai ter... Eu nem sei como é que funciona lá. Então, assim, são coisas que parecem bobas, mas dentro de um casamento, elas geram um peso muito grande. A gente está falando agora o quê? Das consequências, né? E aí, se a gente olhar, voltar lá em Salomão, Salomão teve consequências. Ele teve consequências depois da morte dele. Primeiro, durante o período, em vida. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, virou para ele, volta para a mulher da tua mocidade, abandona esses deuses e tal. Ok, ele obedeceu. Mas o reino dele foi dividido por causa desse pecado, ou seja, se casou com muitas mulheres, elas contaminaram ele com as suas crenças, e ele se desviou do caminho de Deus. E aí a gente tem uma outra situação também que Esaú. Esaú se casou com várias mulheres que não professavam a mesma fé, julgo desigual. E trouxe um problema familiar terrível. A Bíblia diz que essas mulheres causavam desgosto à família. Aí você, se entender isso dentro do cenário atual, você vai ver pessoas que se casam, entram em julgo desigual, aí começa conflitos primeiro dentro da sua própria casa e depois os conflitos com a sua família. Com a parentela. Com a parentela, que ninguém se entende, ninguém se resolve, eles não conseguem viver em harmonia. Eu não vou na casa da sua mãe, eu não vou na casa do seu pai. E que eles
são assim, eles são assado, e aí isso acaba o quê? Dividindo o casal, acaba influenciando os filhos, Isso os que eu ia filhos falar. acabam sendo Qual é o alcançados por exemplo essa que você vai situação. qual é o exemplo que você vai estar passando pro seu filho? É isso que você quer pra ele, que ele olhe pra você e veja alguém que tá falando mal, né, xingando, ofendendo o pai da moça, ou a moça fazendo isso com o pai. Ele vai falar, ué, é assim que funciona? Cadê o amor, né? Ele vai aprender totalmente errado. E aí você vai passar aquilo pro seu filho, não só na questão da prática, do comportamento, mas você também agora vai passar algo espiritual. Porque tudo aquilo que aquela pessoa viveu, aquela pessoa que não é crente, aquela pessoa que sempre esteve afastada, aquelas coisas estão nela, estão carregadas nela. E quando você faz essa aliança, essas coisas agora são suas, porque quando você casa, é uma só carne. Não Sim. são mais dois, é um. Então tudo que era antes dela agora está sendo compartilhado com você. Toda aquela experiência que ela já teve na vida dela, tudo aquilo que ela já fez. Vai Perfeito. saber em que tipo de religião ela já se meteu, se ela já se meteu com satanismo, alguma coisa assim. Os pactos e as alianças que E foram agora feitas. você tá juntando isso, o santo com o profano, e agora, mas agora não tem mais santo, agora é só profano, porque o santo não se mistura. E agora você tá preso nisso, e agora os seus filhos vão poder herdar isso também se você não tomar cuidado, se você E não guerra orar. espiritual, se a pessoa é cristã, o outro não é, aí você vai querer falar, olha, eu vi um vulto, ou eu tô tendo uma opressão à noite. A pessoa vai virar pra você e vai falar o quê? Você é maluca. Você é doido, vou te dar um remédio. Ele não Existe. Vou entende chamar o isso. Isso psiquiatra. não existe, isso não entende, acontece. gente. É incompatível. É água e óleo. Tudo bem você não acreditar nessas coisas, tá bom? Mas você não pode casar com alguém que acredita, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Logicamente falando, já não faz sentido. Aí já não faz mais sentido ainda porque essa religião aqui, a Bíblia, nos diz para não fazer isso. Então por que você está fazendo isso? Porque só vai arrumar problema. Essa pessoa pode falar que não, sim, você pode ser cristão, pode ir na igreja sim, que eu vou apoiar você. Ela pode estar falando isso no namoro. Mas aí quando casarem, ela fala, não vai mais não. Ou o que mais acontece é o marido falar, não, você não vai mais pra igreja. A mulher, mas eu sou cristão, você disse que eu podia, você disse que gostava, achava legal. Não, mas agora eu não quero que vá, não gosto deles não. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no verso 16, trata exatamente sobre isso. A Pri, ela falou sobre a questão espiritual, né? Eu acho que vale a pena dar um pouco de ênfase nisso. Vai dizer que o homem que se casa com uma prostituta, ele é um com ela. É óbvio que aqui tá falando de uma coisa muito exacerbada, tá? Mas que é uma Pra realidade você entender para o entender o nível. o poder da aliança do homem e a mulher Exatamente. no casamento. Em outras palavras, nós poderíamos dizer o quê? Toda vez que você se une com uma pessoa, julgo desigual, que tem uma jornada espiritual diferente, que tem uma bagagem filosófica diferente, que tem conceitos diferentes, que fez Espiritualidade. alianças, uma espiritualidade, nessa espiritualidade ela fez alianças, tá? Quando você se casa com ela, a Bíblia diz lá em Gênesis que o homem e a mulher, eles se tornam uma só carne no casamento a partir do sexo, da conjunção carnal. E agora, sendo uma só carne, o peso, a carga espiritual que ela tinha, agora É vai sua. ser parte da É sua sua. carga espiritual. Sim, Isso é muito sério. é muito sério. É muito sério. E aí agora você entrou num relacionamento com uma pessoa que tem um desnível espiritual, que é antagônica, a gente já usou essa palavra aqui hoje várias vezes, mas vale a pena citar novamente. E olha que problemão que você tem. Verdade. Você vai carregar um peso e uma carga espiritual que não era sua e que você não estava acostumado. Verdade. Isso precisa ser observado. Sim, a pessoa, ela acredita que Deus vai trazer prosperidade, vai mover as coisas no mundo espiritual e que Deus está trabalhando. Mas na questão sexual, gente, não tem nada de espiritual, não, gente. Isso aí é só invenção, não tem nada disso, não. É. Para de querer falar que tudo é espiritual, isso é coisa de gente bitolada. Ué, mas peraí, mas para prosperidade, para Deus abençoar, Deus mover as coisas, aí tem espiritualidade, aí tem mundo espiritual. Aí quando tem alguém se manifestando, aí tem mundo espiritual. Mas quando é sobre a união de duas pessoas se tornando uma, não tem nada espiritual nisso. Tanto essa coisa é muito séria, a junção carnal, o ato sexual que foi criado para o casamento, ele é tão poderoso que a Bíblia diz que quando o marido e a mulher eles deixam de fazer, as orações são impedidas. Sim. Ele Olha não só. pode negligenciar isso. Eu não posso negligenciar isso. Sim. Interfere na nossa comunhão com Deus. Se o marido está me negando, se a mulher está negando, porque isso é um direito e isso mantém a aliança do casal. Porque um casal sem isso, ele vira irmão. Sim. O que faz isso, a diferença de um casal de irmãos, um casal casado, marido e mulher, é a junção sexual, Sim. o ato sexual. E ele tem importância nessa profundidade.
em que estiver sendo negligenciado se torna pecado, salvo por motivos de saúde, de Sim, enfermidade, ou quando a Bíblia nos orienta a fazer o jejum em comum acordo, para E que comum acordo. em que eu não esteja pesando ele e nem ele pesando a mim. Por um curto tempo. Fazendo isso, Então, Para como que Satanás jejum não é vos espiritual? tente. É É como o que a Bíblia diz. isso que eu ia falar. Porque se você ficar se abstendo tanto assim e depois passar a negar, você vai estar dando lugar ao diabo. E é aí que ele vai querer entrar. Vai querer te tentar, vai querer te desviar e você pode acabar caindo em adultério, né? E aí, agora, vamos para a gente fechar essa situação aqui. É possível o jovem cristão se manter sem namorar e ter uma vida em santidade com Deus? Porque alguém vai dizer assim, ele não está namorando, mas ele deve estar se masturbando, ele deve estar naqueles sites pornográficos, porque a tentação está exposta aí, em Sim. todas as janelinhas, indo atrás de vocês. Vocês abrem a tela do computador, tem um negócio ali, ó, piscando ali. Sim. Clique Vai, aqui. vai mexer no celular, tem um negócio ali, Sim, sim. convidativo, né? Porque essa história que o diabo tem chifre, tridente, rabinho, ele é feio, não. Não, o cara senão mais gente ninguém ia boa. querê-lo. Ele vem, ó, Isso é mó mentira. caprichado. Anjo de luz. A propaganda dele é melhor. Então conta aí. Não só é possível como eu tenho vivido isso, graças a Deus tenho pais maravilhosos que me instruíram, mas não adianta só ter um pai que tá te instruindo. Isso Você tem que querer. eu tenho que querer, eu tenho que estar compromissado em falar, não, agora eu entendi quem eu sou em Cristo e eu quero seguir isso, eu quero. Aleluia. É totalmente possível, para a glória de Deus, tenho Glória a conseguido Deus. ter vida em vitória, o Senhor tem me guiado, tem Glória mudado a meu Deus. coração, a cada ano eu sinto que eu tô amadurecendo mais, Amém. entendendo que Amém. realmente eu posso ver isso se você estiver no pão diário, todos os dias, porque ele se faz presente todos os dias, e ele tá contigo, ele quer falar com você, então busque e você vai achá-lo. Amém. Eu não posso criar nada novo aqui. O Moisés já falou tudo. O pão diário. Perdão. Tem alguém... Eu li isso no Instagram. Alguém, um post. É um pastor. Ele diz o seguinte. Se você comesse só no domingo, você morreria. Obviamente, estava falando de quê? De tratamento espiritual, culto, louvor a Deus. Das pessoas que só vão aos cultos Exatamente. Só faz aos o domingos. seu serviço a Deus, né? Que não é um serviço a Deus, né? É para Ele. No domingo. Só faz no domingo. Ele diz, a pessoa se sente bem na segunda, na terça-feira, quarta mais ou menos, quinta é ruim, sexta é o fim, sábado, né, visita o irmão e domingo recupera as energias de novo. Não é assim que funciona. Quanto mais passa o tempo e você não melhorou a sua dieta, seus exercícios, você vai ficando fraco, tanto fisicamente, se você só come num dia da semana, você morre espiritualmente também. Então, assim, é possível, tá? Jovem cristão, que tá, é difícil, eu acabei de me converter, eu não tenho pais, cristãos, não tenho irmãos. Eu vou dizer, Deus vai ser generoso com você. Ora, e Ele te atende. Porque Deus sabe a dificuldade, o desafio De cada um. de cada um. Ele não colocou nada no seu caminho que você não possa superar. Eu entendi isso, até tomo cuidado nos conselhos que eu dou para alguns colegas conhecidos, porque ele tá vivendo uma realidade que eu não tô vivendo. Exatamente. Então eu só aconselho e digo naquilo que eu já vivi e naquilo que ele me pergunta. Na maior parte eu sou ouvido, mas eu posso dizer para você, melhor do que o meu conselho, o conselho daqueles que estão aqui, é o conselho de Deus para sua vida. Então, busque o pão diário, como Moisés falou, e ore com sinceridade, porque Ele está te escutando. Clame a Deus com sinceridade, porque Ele está te escutando. E todo dia, se confronte, enxergue a diferença entre você e sua natureza humana. Você é mais do que a sua natureza humana. Amém. Deixa ela gritar, deixa ela sangrar, Amém. porque vai valer a pena, já valeu a pena. E o que é o pão diário? Sim. A palavra de Deus. É a palavra, é comer a palavra. Até que abrir mão de sair com amigos, de ver um filme. Pô, tem um tempo livre aqui, vou ler a palavra, vou estudar, vou meditar, vou me alimentar dela, porque isso vai te fortalecer. Gastar menos tempo com séries, né? Sim, sim. Não que não possa, mas gasta menos Sim, tempo. menos tempo. Dedique tempo a Deus É, também, é, no para se meu fortalecer. No meu caso é jogo, eu amo jogar, amo videogame, mas eu tenho que pôr isso de lado, porque não é uma prioridade em muitos aspectos. E falar, vou buscar Deus, vou estudar, vou fazer coisas produtivas, mas acima de tudo, buscar a palavra de Deus. E tem um comprometimento diário. Disciplina. Disciplina de falar assim, esse período sou eu e Deus.
eu vou me alimentar, eu vou me relacionar, eu vou buscar, eu vou receber de Deus. É isso, né? Poxa, 30 minutos, se você começar com 30 minutos, né? Não, comece com 30 não, começa com 15 minutos, tá? E depois vai subindo isso. Não é possível que uma pessoa não tenha 15 minutos para se relacionar Sim, com Deus tem. num dia. Aí eu queria deixar aqui para as pessoas pensarem, você daria o seu coração para um médico que faltou muito às aulas, que passou assim pela teba da bereba? Você daria o Não, seu não, coração não. para um Não, de médico jeito assim? nenhum. Nunca. Não, você gostaria de procurar o médico mais especializado, Sempre. Melhor. mais conceituado para operar seu coração, seu cérebro, não é assim? Sim. As pessoas, quando querem despontar, se destacar na sua profissão, elas fazem o quê? Profissionalismo. Elas se Se Param. preparam. elas buscam informação com quem sabe mais, elas se preparam. Então, por que é que para se casar as pessoas casam no escuro? Exatamente. Não tem nenhuma É a preparação. segunda decisão mais importante no campo cristão, gente. Não, na vida. A mais importante é aceitar Jesus. Sim. Sim. É a decisão mais importante da nossa Acima de vida. tudo. E A essa é a segunda mais importante é com quem eu vou fazer essa aliança espiritual e carnal. Com quem eu vou passar o resto dos meus dias e vou deixar descendentes. E o que eu quero deixar nessa descendência? Porque quem eu escolher vai estar definindo muita coisa. Então, por que para ser um bom profissional a gente se prepara tanto, mas para casar, não? Então, vamos buscar mais conhecimento, vamos nos preparar mais, vamos usar mais de princípios, inteligência emocional, usar os princípios da palavra de Deus, tomar conselho com pessoas idôneas, capacitadas, honrar pai e mãe, direcionar a sua vida para que você seja bem-sucedido no seu casamento. Ah, isso vai me garantir não ter problemas? Claro que não. Para não ter problemas, você tem que morrer. Sim. Isso vai te você dar tem- garantia para você vencer Sim. Vencer os problemas e amenizar crises. crises. Crises pelas quais você não precisaria passar. Mas como você não teve critério, não se preparou, não escolheu bem, à luz dos princípios de Deus, agora você vai passar por crises que Deus nunca desejou que você Verdade. passasse. Então é isso. Esse é o recado. Eu queria agradecer aos meus filhos, o Davi, que está aqui, não está participando, mas está aqui com a gente, ao Vitor Samuel, que é o meu primogênito, que me ensinou a ser mãe, né, meu lindo, meu orgulho. O Moisés, que é o meu parceiro, é o cara que amigo ali, bem, tá ali junto comigo. Às vezes a gente tem um embate ali, mas ao mesmo tempo a gente já, não é isso mesmo, mãe, tu tá com a razão e tal. O Davi, que é um filho que me traz muito consolo. O Samuel, eu aprendo muito com ele. É um cara centrado nos O estudos. Israel não pôde estar aqui hoje. Israel, por motivos de trabalho, não pôde estar aqui, mas ele vai estar com a gente na próxima. Amém. Eu espero que a gente tenha contribuído, né? Eu acredito que sim. E Quer fechar, amor? fechando a expectativa de Deus em relação a nós, em relação àqueles que ainda estão começando a jornada da vida, preste bem atenção quem você está convidando para puxar essa carruagem da vida, né? Que você escolha a pessoa certa, a pessoa equilibrada, uma pessoa que seja compatível com as suas crenças, com o propósito de Deus para a tua vida. É a expectativa de Deus para os seus filhos, tá? Essa é a expectativa de Deus, Amém. né? Para que sejamos abençoados, para que você seja tremendamente abençoado no seu relacionamento e na sua jornada. Vocês querem deixar alguma palavra final? É isso, jovens, não desistam, permaneçam fiéis em Deus, confiem nele, porque ele, sim, ele ouve suas orações, ele vai te responder e vai te abençoar tremendamente. Faço das palavras do meu caríssimo Moisés as mesmas. Minha intelectualidade, beleza, meu charme já terminou. É melhor parar por Valeu, aqui que é melhor. gente. Valeu. Deus Valeu. abençoe vocês. Amém. Isso aí. Valeu, amém.